Ora viva! Então que sejam bem-vindos a mais um destaque fora da caixa. Um destaque que vai no seguimento dos programas anteriores que estamos a fazer sobre espiritismo. E, como habitualmente, connosco José Lucas, espírita por convicção. E hoje vamos falar, vou convidá-lo a falar sobre experiências fora do corpo. Boa tarde. É de facto um tema aliciante na sequência das semanas anteriores, em que falámos do espírito, das experiências de quase morte. As experiências fora do corpo são, como o próprio nome indica, experiências que algumas pessoas têm como sentindo-se fora do seu corpo de carne. Por exemplo, o corpo de carne está aqui e a pessoa sente-se a flutuar junto ao teto, ou fora de casa, ou dentro da sala, né? E vê o seu corpo lá embaixo deitado, por exemplo, na cama, ou sentado na cadeira, onde ela estiver. E para que isto aconteça é necessário a pessoa ter uma abertura espiritual? Não necessariamente. É uma característica anímica, isto é uma característica da alma, é uma característica do ser humano. A experiência fora do corpo é uma característica do ser humano. Portanto, não tem nada a ver com mediunidade. Por exemplo, no programa anterior, na semana passada, nós falámos das experiências de quase morte. Exatamente. Em muitas experiências de quase morte acontecem em simultâneo experiências fora do corpo. Pronto, é precisamente isso que Exato. Me parecia, como leigo, quase igual à experiência quase morte. Aqui é uma experiência fora do corpo, quando o corpo ainda está em vida. Sim. Exato. Pode estar em vida ou não. Por exemplo, nas experiências de quase morte, nem toda a gente tem a sensação de estar fora do corpo. Tem a sensação de ver vultos, de ouvir vozes, de ver aquela luz ao fundo do túnel. Portanto, todos um conjunto de características e da imortalidade, todo um conjunto de características que são parte das EQMs. Agora, nas experiências fora do corpo, muitas vezes as pessoas, na experiência de quase morte, têm essa experiência fora do corpo. Elas veem-se na sala de operações, veem o seu corpo a ser operado, identificam ao pormenor os objetos cirúrgicos, a cor do cabelo do médico, da médica, da enfermeira, pormenores que ninguém podia saber a não ser que estivesse lá na sala de operações. Esse é um tipo de experiências fora do corpo. Outro tipo de experiências fora do corpo são as conscientes. Por exemplo, há pessoas que basta concentrarem-se um pouco e inopinadamente, sem fazerem nenhum esforço, entram numa espécie de saída do corpo. O seu corpo espiritual, aquilo que falámos há umas semanas atrás, o seu corpo espiritual desdobra-se e a pessoa sente-se a flutuar e vê o seu corpo na cama ou onde estiver sentada, né? Também acontece pela vontade da pessoa. Há pessoas que treinam, por exemplo, muitas pessoas que fazem meditação transcendental, outros tipos de meditação, em que treinam esse estado de alma mais leve, mais elevado, conseguem ter essa chamada saída astral do corpo, a experiência fora do corpo, que é o termo científico. Podemos considerar aqui que é um estado modificado de consciência? Da consciência, sem dúvida. Há um cientista, o Dr. Charles Tart, que colaborou até numa pesquisa com sensitivos durante 20 anos para o governo americano em espionagem psíquica. No projeto Stargate, em que utilizavam espiões psíquicos para conseguir sacar informações à União Soviética sem sair dos Estados Unidos, lá dentro de um laboratório, numa câmara fechada. E esse senhor, o Dr. Charles Tart, fez uma experiência com uma senhora
que tinha essa facilidade de sair conscientemente do corpo. Então ele levou-a para o laboratório, fizeram um registro poligráfico do sono. Sim. E viram quando é que isso acontecia. Ela dizia mais ou menos quando é que aquilo acontecia, eles iam ver ao registro e pelo traçado viam e conseguiram identificar. Então o Dr. Charles Start lembrou-se de, portanto, a experiência com a senhora era deitada na cama, ela adormecia e depois tinha a experiência fora do corpo com lucidez. Claro. Então ele lembrou-se, se isso acontecer, eu vou-lhe dizer, olha, ali por cima daquele armário de 3 metros de altura tem um determinado número. Se você sair do corpo, vai-me dizer que número é. Só poderia lá ir mesmo voando. Né? E qual não é o espanto dele? Quando o número era o 25.132, que ele tinha posto por cima do armário, que não era visível de lado nenhum, não havia hipótese, nem espelhos, nem nada. Então, só indo por cima? Só indo mesmo por cima. E ela conseguiu, para além de outras referências, verificar o número e reportar ao cientista o número que ela tinha visto, demonstrando assim a emancipação da alma ou a emancipação do espírito em relação ao corpo. Uhum. É muito interessante esta forma de ver. Ao fim e ao cabo é quase como um dissociar do corpo. Exatamente. Um dissociar. É uma dissociação parcial do espírito em relação ao corpo. Nesse projeto de pesquisa de espionagem psíquica que houve nos anos 90 e terminou nos anos 90, portanto foi dos anos 70 aos anos 90 nos Estados Unidos, em que eles trabalhavam para todos os departamentos de espionagem a CIA, o FBI, vários departamentos de espionagem dos Estados Unidos, projeto Stargate. Então, o que é que eles faziam? Por exemplo, sei lá, eles tinham uma imagem de satélite de uma determinada estrutura da União Soviética e queriam saber o que é que aquilo era. Eles tinham psíquicos bem treinados, então eles ficavam dentro de um quarto, uma sala hermeticamente fechada, davam-lhe aquela fotografia e diziam-lhe assim, tente saber o máximo possível, portanto isto foi tirado algures nos Urais. E então a pessoa concentrava-se naquela fotografia, não tinha mais nada, e numa experiência fora do corpo consciente, ou num processo dissociativo, saindo do seu corpo, claro, ia lá, via e desenhava. E então dizia um outro físico nuclear, o Dr. Edwin May, foi um dos últimos nesse projeto, dizia ele que os espiões psíquicos eram cerca de 25% mais eficazes e mais rápidos que os espiões tradicionais. E tinham uma vantagem de não serem apanhados pelo inimigo. Né? E então um desses psíquicos, o Sr. Joe McMonagle, que aliás foi até entrevistado naquele programa para além do cérebro da Fundação Bial, que passou recentemente na RTP1. Portanto, o Joe McMonagle, ele teve um processo desses que foi fantástico. Os soviéticos estavam, na altura, estavam a construir um submarino nuclear muito avançado para o que existia na época, quer da parte russa, quer da parte americana. E estavam a construí-lo, digamos, muito dentro de terra, nos estaleiros. E ele desenhou os estaleiros, desenhou o submarino com uma margem de acerto impressionante, de 75% ou mais. As características do submarino tinham uns lançadores de torpedos na diagonal enviesados, o que era uma novidade na altura, porque não existia nenhum. Na altura, os submarinos, para largarem os torpedos, tinham de parar o movimento e largar os torpedos. Então, essa novidade de lançadores enviesados permitia que o submarino se mantivesse em movimento, o que era uma vantagem tática muito grande
em luta antissubmarina. É algo extraordinário. Tem muitos casos desses. Aliás, eu tive, modéstia à parte, que não foi a mera curiosidade minha, não faz de mim mais do que isso. A minha pesquisa, o meu trabalho de fim de curso para oficial superior na Força Aérea, no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea ali em Sintra, foi precisamente sobre a espionagem psíquica, sobre este tema e sobre estes casos. Sim. Como um contributo da área psíquica para a busca de informações militares, né? E os chineses usam isso, os russos ainda usam isso, os americanos usam isso agora em termos de outsourcing, de empresas particulares que se dedicam a isso. Mas isso é concretamente em Portugal estimula-se este desenvolvimento? Eu penso que não. Eu penso que nós não temos essa tradição, nem essas ambições, até porque não somos uma superpotência, né? Mas certamente que há pessoas que têm essas características. Repara, já em França, nos idos de 1900, se não me falha a memória, o tenente-coronel Albert de Rochas, também ligado ao Instituto Metapsíquico de Paris, ele fazia experiências com sonâmbulos. Né? Ele magnetizava os sonâmbulos através de passos magnéticos com a bioenergia da pessoa, tal como Jesus fazia, né? Curando os doentes. Ele magnetizava os sonâmbulos, punha-os em transe sonambúlico artificial. Portanto, o natural é quando eles adormecem e vão relatando o que vem. Mas ali eles eram magnetizados, entravam no estado sonambúlico e o tenente-coronel Alberto Rochas dizia-lhe: ok, olha, agora você vai à Rua Heróis da Pátria, por hipótese, número 23, terceiro esquerdo, aqui na nossa cidade, e vai dizer o que é que está debaixo da mesa da cozinha. E alguém, previamente, sem ter dito nada a ninguém ali aos observadores, para não haver uma transmissão telepática, tinha colocado lá alguma coisa. E depois eles iam verificar in loco, ao local, portanto, se aquilo que o sonâmbulo, e o que o sonâmbulo tinha dito, aquilo batia certo. Está por exemplo, uma bacia azul com uma lista amarela. Ou estão determinados objetos assim, portanto, vários pormenores que o médium sonâmbulo, neste caso não é médium, o sonâmbulo não tinha como saber, a não ser que estivesse estado lá. E eram locais que ele não conhecia, que nunca tinha lá estado. E isso foi de facto foram experiências notáveis do tenente-coronel Alberto Rochas, porque demonstraram inequivocamente, entre outras de outros experimentadores, claro, a independência do espírito em relação ao corpo. Quer dizer, o corpo estava ali a dormir e algo saiu daquele corpo e a distância foi falava através do corpo, portanto essa inteligência falava através do corpo, o corpo ia verbalizando aquilo, a bacia azul, o tacho, ou a frigideira, ou o que fosse, né? E depois voltava ao seu corpo, era despertado naturalmente, né? Sim, e sem dúvida nenhuma que isso é uma das maiores evidências da independência do espírito em relação ao corpo de carne, ao qual está ligado enquanto decorre esta reencarnação na Terra. Provavelmente nós, quando somos mais céticos em função destas questões espirituais, criamos uma barreira a que isto aconteça. Nestes casos não, porque são características do corpo, da alma, do espírito que está dentro do corpo. Portanto, não é algo em que nós racional. Exatamente, é algo que acontece. Sim. O sonâmbulo, ninguém quer ser sonâmbulo. Claro. Né?
Por exemplo, muita gente teve crises de sonambulismo, eu também já as tive quando era criança, e muitas crianças têm, geralmente, e depois já são raros os que mantêm o sonambulismo na idade adulta. Mas isto é algo que é perfeitamente experimentável, pesquisável, repetível, independentemente da convicção da pessoa. Mesmo aquela pessoa que diz assim, não acredito em nada disso, ok, vamos experimentar. E isso acontece, porque é algo que faz parte da natureza humana, independe das convicções do ser humano. São aquelas experiências fora do corpo que hoje relatamos por aqui. Muito interessante nós irmos estudando, lendo, ouvindo e vendo para ter experiências. E uma coisa interessante é que essas experiências foram repetidas à exaustão por muitos cientistas, por muitos pesquisadores, pessoas notáveis, como o Sir William Crookes, o maior inventor do século XIX, que inventou, por exemplo, raios catódicos, entre outras coisas, recebeu o título de Sir do rei de Inglaterra, precisamente pela sua grandiosidade. Sir William Fletcher Barrett, outros, Alexander Aksakov, pessoas de alto gabarito, em meados do século XIX, a grande maioria delas havia um afã tão grande nestas pesquisas que elas queriam investigar a grande maioria para demonstrar que era tudo mentira. E acabavam por se render às evidências da vida para além da morte, ao fim e ao cabo. Evidente. Então, vamos concluir mais este podcast, estas experiências fora do corpo. Se eventualmente despertou interesse este tema e outros desta área, por isso continua a pesquisar e a acompanhar-nos aqui nestes destaques fora da caixa. José Lucas, grato por mais esta experiência. Obrigado. Que partilhou comigo e com quem nos acompanha. E se eventualmente este tema também é interessante, e partilha. Podes partilhar através do YouTube, partilhar esta mensagem, porque pode ajudar outras pessoas a refletirem e a terem consciências. Gostava só de dizer uma pequenina coisa, se me permite, que é o facto de estar a partilhar estes factos com o Sr. Joaquim não tem por objetivo o proselitismo, não tem por objetivo tentar arranjar adeptos, não tem por objetivo convencer ninguém. Estamos a partilhar coisas que me encantam, claro, que eu gosto de pesquisar, que descobri e que gosto de partilhar, mesmo principalmente para as pessoas que não conhecem o espiritismo, claro, mas de maneira nenhuma o objetivo é convencer ninguém, é antes sim fornecer informação para quem tiver interesse, pesquise de per si. Exatamente, pesquise, partilhe e ponha em causa, claro, tudo isso. O que seja. Vale tudo. Vale, sem dúvida nenhuma. Vale tudo. Por isso, como o José Lucas disse, não é ganhar adeptos, digamos assim, mas no entanto é partilhar uma comunicação, uma informação que possa ser, se não for agora, mais tarde ou mais cedo, possa ser útil. Então, vamos marcar encontro na próxima semana com mais um destaque fora da caixa e mais um tema a falar sobre espiritismo. E fica desse lado. Até lá, uma boa semana.